Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para comentarmos as questões de geografia da prova de humanas que foram elaboradas e resolvidas por vocês agora no vestibular do mês de junho de 2012, do curso de administração para a Fundação Getúlio Vargas, ok? Vamos lá, gente. Tivemos 5 questões de geografia geral e geografia do Brasil. Na verdade, foram 2 de Brasil e 3 de geral. Os assuntos tratados, versaram desde a questão da ONU e o Conselho de Segurança, sua estrutura, sua ação, a questão das moradias em regiões metropolitanas, abordando a questão do problema ali, na questão chamada de aglomerados subnormais, uma questão de geografia física específica, falando sobre os biomas do mundo, comparando as áreas, os diferentes biomas do planeta em relação à variação de temperatura e umidade. Uma questão sobre dependência externa de energia do Brasil, mais uma vez a GV insistindo, destacando bastante a questão energética, e uma questão sobre recursos minerais um pouco fora do padrão, falando sobre terras raras, um assunto não muito corriqueiro em vestibular, mas dentro da lógica já que foi trabalhada por nós e das informações que a questão apresentava, também uma questão de até certo ponto, fácil resolução. Tá ok, gente? Vamos agora direto às questões, vamos comentá-las. Começando pela questão 48, uma questão até certo ponto simples, um texto falando sobre o papel do Conselho de Segurança da ONU, e a gente bastava lembrar o Conselho de Segurança, como sempre, a sua estrutura, 15 países membros, 10 rotativos, que são eleitos bienalmente, a cada ano 5 são trocados, mas 5 permanecem desde a sua criação, que são os países permanentes com poder de veto, e que atuam principalmente em questões de segurança e de intervenção militar. Então, a gente tem aí na questão 48, a alternativa que descrevia isso corretamente de uma forma simples e até clara, a alternativa E, que falava do Conselho da ONU, 5 países membros permanentes, poder de veto, deliberar sobre questão de paz e segurança, e até sobre a questão de intervenção em países de conflito, respeitando o direito internacional. Então, bem abrangente, mas também dentro do que se espera do conhecimento do aluno para o vestibular. Só uma pequena observação nessa questão, a alternativa C, que fala das guerras do Golfo, nas guerras do Golfo, sejam elas dos anos 90 ou do século XXI, não houve intervenção da ONU. Não há atuação de tropas de segurança, nada disso. Intervenções dos Estados Unidos, das potências militares. A ONU não tem participação nisso. Muitas vezes há uma certa confusão nesses conflitos com os conflitos dos quais a ONU já fez parte. Tá ok? Então, alternativa E na 48. Da 48, nós vamos um pouco mais adiante, a questão 52. Questão 52, Geografia do Brasil, trabalhando informações do censo de 2010. Era uma questão até certo ponto esperada, os dados oficiais foram publicados esse semestre, deste ano, então algo que poderia, com muita certeza e com muita importância até, ter sido destacado como foi. Tema específico, ele chama aí de aglomerados subnormais. Submoradias, o conceito utilizado tem variado muito, mas ele descrevia até no enunciado, chamava isso de áreas de invasão, favelas, mocambos, palafitas, ou seja, moradias que são utilizadas por cidadãos que não têm acesso à moradia mais segura, mais tradicional, mais convencional. Ele queria saber, colocando 4 afirmações, quais eram as corretas com relação a participação dessas submoradias no total das moradias brasileiras. Bom, gente, a afirmação 1 falava que as regiões metropolitanas são áreas que atraem atraem e concentram grande parte desse tipo de moradias. Isso é meio coerente, gente? São polos econômicos de atração de mão de obra e nem sempre essas áreas apresentam infraestrutura de moradia adequada, para absorver toda essa mão de obra pela qual que ela acaba sendo atraída.
Então, o que acontece aí? Você vai ter que essa população vai acabar ocupando regiões não muito indicadas, né, para ocupação, então, beira de rios, vales, encostas de morros, as áreas mais periféricas, mais desprovidas de infraestrutura. Né? Dessa maneira, você, ao analisar a questão 1, a afirmação 1, você já praticamente absorvia a afirmação 2, né, que diz que os aglomerados urbanos ocupam áreas menos propícias à urbanização. Então, se é uma submoradia, você deduz que um indivíduo que não tenha renda, que não tenha um trabalho fixo, que não tenha condição de ter acesso ao mercado imobiliário e ter uma moradia adequada e segura. Então, 1 e 2 praticamente se completam. Tá? As afirmações 3 e 4, a afirmação 3 um pouco mais sutil, dizia que São Paulo e Rio apresentam a maior proporção de pessoas residentes em aglomerados subnormais. Talvez maior quantidade, mas proporção, né, quantas pessoas daquela região metropolitana vivem em moradias subnormais. Não a quantidade. Né? Então, as cidades que mais têm esse tipo de aglomeração são aquelas menos desprovidas de infraestrutura. Tá? Atualmente, a cidade de Belém é a cidade que apresenta a maior proporção. São Paulo e Rio de Janeiro têm muitos, mas em relação à sua população total, não tem uma proporção muito grande, certo? E a afirmação 4, a mais clara de todas, com relação a um erro, né? Pois dizia que os aglomerados subnormais se distribuem de maneira uniforme. Se isso acontecesse, né, todas as regiões metropolitanas teriam o mesmo poder de atração de mão de obra e seriam o mesmo tipo de polo econômico. Tá? Isso não é correto, há desigualdade, há diferença. A 4 é a mais visível de erro. Portanto, 1 e 2 como alternativas corretas, a gente vai marcar a alternativa A. Lembrando sempre que estamos comentando a prova tipo A, tá bom? Gente, a questão 53 falava sobre biomas do mundo. Então, a questão de geografia física relacionada às coberturas vegetais distribuídas pelas zonas climáticas da Terra. Consequentemente, a gente já deveria prever uma necessidade de relação entre o bioma, a característica de comportamento térmico e pluviométrico. Então, para que isso fique mais claro, vamos até a lousa e a gente pode olhar esse gráfico com mais cuidado, ok? Vamos lá. Nós temos aqui, né, o gráfico que mostra no eixo horizontal a precipitação média e no eixo vertical a informação a respeito da temperatura. O que a gente deve fazer, gente? Não tem como analisar cada uma delas. Aliás, a gente sabe que tem. Analisar a tundra, a floresta de coníferas, a floresta decídua, a tropical, o campo, o deserto. São muitas variáveis para serem analisadas nesse gráfico. Então, o que nós sempre conversamos? Quando a gente tem diversas variáveis, nós temos que olhar as alternativas e depois, conferindo no gráfico, se a afirmação está adequada. Então, vamos lá. Na alternativa A, ele fala que a tundra, então a tundra, aqui já identificada, a baixa precipitação é o fator limitante. A tundra, o que limita a ocorrência dela é a temperatura, mas também a umidade. Então, eu não posso ter uma temperatura superior a esta faixa aqui e nenhuma umidade superior a esta faixa aqui. Então, o que nós temos aí? Ele fala que é o fator, não, é um dos fatores. 2 estão associados, né, à limitação da tundra. Então, a letra A está excluída. Na letra B, ele fala que é a floresta de coníferas, a baixa amplitude térmica anual funciona como fator limitante. Baixa amplitude é a diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima. Vamos ver aqui, ó. Temperatura máxima, temperatura mínima, amplitude. Um pouco mais de 16, quase zero. 16 graus de amplitude. Isso não é uma baixa amplitude. Então, errada. Seguindo na letra C. As florestas decíduas. Então, vai lá na floresta decídua.
ocorrem em climas quentes. Vamos ver, a floresta decídua, ela está pegando, né, desde aproximadamente 30 graus até, no seu limite mínimo, uma temperatura inferior a 16 graus. Então, quando ele diz ocorre em climas quentes, abaixo de 16 graus, não pode ser clima quente. Ela ocorre em climas quentes e também em áreas de menor temperatura. Errado também. Letra D. Os desertos, então, você vem aqui, deserto, aqui no cantinho, tá? Que apresentam extensas áreas sem cobertura vegetal, ocorrem somente em climas quentes e secos. Pessoal, duas coisas, né? A atenção para quando aparece a palavra somente, que é muito limitante, tá? E quando ele fala em climas quentes. Quando eu olho o deserto, aqui é quente. Aqui já não é quente. A gente tem algo em torno de 8 graus. Deserto tem mais associação com menor pluviosidade, com áreas secas do que com áreas quentes. Então a letra D está errada e resta então a alternativa E, só para a gente conferir. Na alternativa E está escrito ali, as florestas tropicais, cadê a floresta tropical? Está aqui. São mais limitadas em termos de distribuição pelo gradiente da temperatura. É sim. O que é gradiente? É a variação. Olha aqui, ó. Olha como é uma pequena variação de temperatura. Se você tiver um maior gradiente, passar disso, já não acha mais a floresta tropical. É mais determinante a temperatura, a sua variação na temperatura, do que a variação com relação à umidade. Olha como é grande a variação. Sai de aproximadamente 1.500 milímetros, podendo chegar até mais de 4.000. Então, as florestas tropicais são mais limitadas em termos do gradiente de temperatura e apresentam diferentes estratos arbóreos. O mais alto, o mais baixo, o intermediário, correto. Então, aí, na pergunta 53, a alternativa correta é a resposta, vamos lá, E. Florestas tropicais são limitadas em termos de distribuição pelo gradiente de temperatura. Tá ok? Gente, vamos continuar aqui na lousa, porque a questão seguinte também aborda uma interpretação de gráfico. Aí que bonitinho, né? Colorido, para ser bem visível a diferença, tá? Que bom, né, gente? Brasil, qual o tema? Energia. Bastante trabalhado em aula, na nossa revisão, muito comentado, destacado os seus principais aspectos, né? Então vamos ver o que a questão coloca. Gente, olha aí, 1970, uma questão de energia a partir da década de 70. O que a gente falou na revisão? Choque do petróleo, alteração das políticas energéticas por causa do momento histórico que marca a elevação do preço do barril e uma mudança no comportamento do consumo de petróleo, tá? E chegando a 2010, até os dias de hoje. Então, uma questão muito parecida, muito semelhante com questões que nós fizemos durante as aulas, principalmente agora na nossa revisão, e a gente pode ver bem que o período abordado corresponde àquele destacado por nós, né? Então, o que a gente vai analisar aí? De novo, primeiro a alternativa e depois a correspondência dos seus dados no gráfico. Então, o que nós vamos ter aí? Letra A. Aumento da dependência externa de eletricidade. Então, vamos ver aqui. Eletricidade é a linha amarela, tá? Então, nós temos aqui, a partir de 1985, resultou de uma entrada em operação de hidrelétricas binacionais na região da Amazônia. O que ele está querendo falar aqui, gente? Ele está querendo associar binacional com Itaipu. Itaipu, Brasil-Paraguai. Ok. Tá? A partir dos anos 70, certo? Perdão, dos anos 80. Só que ela não fica na Amazônia, ela é da Bacia do Paraguai, ela está no sul do Brasil. Tá errado. Errado fui eu que falei, Bacia do Paraná. Ainda em tempo de corrigir. Tá? Então, tchau para a letra A. Letra B. Uma parcela cada vez maior do carvão usado no Brasil é importada. Bom, nós sabemos que o carvão no Brasil é de baixa qualidade e nós dependemos de importação.
Fato que vem agravando a dependência externa de energia registrada no país. Espera aí. Olha a dependência externa aqui, gente. Ó. Isso vem agravando a dependência externa. O que está acontecendo com a dependência externa? Vamos pegar desse ponto aqui, que é o mais alto. Ela vem diminuindo, subiu um pouquinho aqui, caiu e está bem baixa aqui no século XXI. Então não vem agravando a dependência. Não há relação da importação de carvão com a dependência, do jeito que ele coloca, tá? Então, alternativa B, errado. Na alternativa C, a partir de 2000, então vamos lá, ó, a partir de 2000, tá aqui, quando teve início a exploração em larga escala das camadas do pré-sal, pode parar, gente. O pré-sal não começou a ser aproveitado em larga escala, ainda muito menos a partir de 2000. Há um início ainda muito pequeno, muito modesto, ainda está em início de exploração. Você não pode afirmar que houve em larga escala ainda em 2000. Errado. Letra D. Entre 1970, volta lá, 1970, e 2000, então estende esse período até o final do século, vamos lá, deu 2000. O petróleo era responsável por parcela significativa da dependência externa de energia. Então, cadê o petróleo? Está aqui. Segue, ó. A maior parte da dependência externa, olha, é o petróleo. Tá? Ele não fala nem maior, desculpe, ele fala, né, de uma parcela significativa. Então, até os anos 84, 85, era maior, perdeu depois para o carvão, que passa a ser o maior e fica em segundo. Então, significativa, sim, sempre esteve, né, entre os principais. Então, para nós aí, a resposta correta da questão 54 fica sendo a alternativa D. Um último comentário com relação à alternativa E que vale a pena, diz que a diminuição da dependência externa do petróleo, e isso aconteceu, né? O Brasil se torna autossuficiente em 2006, não resulta da transição para um modelo energético mais sustentável e limpo. Ele poderia interferir na transição para um modelo mais sustentável e limpo. Tirando o petróleo, que ainda é a nossa matriz energética, o Brasil tem na hidroeletricidade e na biomassa um grande percentual, praticamente a metade da nossa produção energética. Então, a alternativa E poderia ser, entre todas, aquela que tivesse gerado uma certa dúvida, né? Detalhe sutil, mas o aluno atento teria interpretado isso com calma e cautela e achado a resposta correta, a letra D, certo? Vamos voltar agora da lousa e vamos analisar a última alternativa, aliás, a última questão, né? Espera aí, tá? Deu? Então tá aí, vamos lá. Essa pergunta aqui foi uma pergunta meio inesperada, certo? A questão do uso das terras raras ainda é uma questão muito polêmica e a questão trabalhou em cima dessa polêmica. Bom, gente, conversamos várias vezes, né, sobre situações como essa. Eu não domino completamente o tema perguntado, é uma situação de prova. Então, o que eu devo fazer? Você deve agir com calma, né? E buscando as coerências dentro da questão. Então, o enunciado é curto, o que ajuda, não confunde tanto a gente, né? Fala sobre os minerais conhecidos como terras raras e a polêmica envolvendo o seu comércio internacional. Assinale a alternativa. Né? Se há uma polêmica e é minério, fatalmente a China está envolvida. Por quê? Porque a economia que mais cresce no mundo é também a economia que mais gera uma procura sobre recursos minerais. Então, por aí já teria uma ponte, né, para a gente pensar na questão da presença da China nesta polêmica sobre as terras raras. E de cara, a letra A já fala da China, né? A China detém a totalidade das reservas mundiais de terras raras, o que explica o controle que o país exerce sobre os preços internacionais desses minerais.
a China detém a maior parte da produção de terras raras. Tá? Deter a maior parte da produção não significa deter a maior parte das reservas. Ela está produzindo. Pode existir outros lugares que também tenham terras raras, e aí no caso é o Brasil, uma grande reserva, mas não produz. Então ele trabalhou o conceito aí de reserva e produção. A China tem produção, não é a única de ter a ocorrência de terras raras. Outros têm grandes reservas e o Brasil é um deles. Então, alternativa A, excluída. Tá? A letra B são essenciais para a economia chinesa, já que são capazes de elevar produtividade de solos agrícolas. Gente, mineral e solo agrícola, a gente tem muito mais a associação com minerais que não são metálicos. E aí, gente, um pouco de coerência, né? Se são terras raras, isso deve estar muito associado ao uso desses minerais para a questão industrial, que é o ponto estratégico da economia chinesa, não a questão agrícola. A China se destaca no comércio internacional, na sua grande capacidade competitiva de bens industrializados, não de bens agrícolas. Tá? Na letra C, para alavancar a venda de terras raras no mercado mundial, a China vem praticando preços artificialmente baixos que desconsideram os enormes impactos ambientais da produção. Falamos que a China ultimamente tem se preocupado muito com a questão ambiental porque o seu crescimento atropelou o meio ambiente e ela acaba aparecendo, ficando muito em evidência no cenário mundial como um país que cresce e paga o preço da degradação ambiental. Né? Isso não fica muito bem para a China vem se preocupando com isso, então ela seria incoerente dizer que ela está sendo um país que produz enormes quantidades e o impacto ambiental seria uma questão deixada em segundo plano e de lado pelo governo chinês. Tá? Na letra D, ele fala da disponibilidade de terras raras. Disponibilidade é mais abrangente, pode ser a produção e também a reserva. Então, quem tem disponibilidade de terra rara? Bom, na produção atual é a China, na reserva é o Brasil. E os entraves à sua exportação, gente, se a China detém a maior parte da produção, ela tem o controle. Ela não vai deixar que qualquer país possa ir ao seu território ou com uma empresa que se transfira para lá, explorar isso. Ela vai querer ter o controle. Isso vai gerar um entrave aos interesses internacionais. Tende a ampliar a vantagem competitiva da China em alguns setores produtivos. Ora, se ela tem o controle, tá, ela tem o domínio desses setores. Os minerais, são 17, um grupo de 17 minerais de terras raras, são principalmente fundamentais no setor de tecnologia de ponta, na informática, na produção de chips, por exemplo. Né? O setor de informática no qual a China é uma das grandes potências. Né? Se você ainda ficava em dúvida e ia desempatar ou tentar tirar mais um esclarecimento com a letra E, será mais simples. Né? No estágio tecnológico atual, terras raras não podem ser utilizadas nos processos industriais. Olha, se elas não pudessem serem utilizadas, elas não gerariam polêmica, como o título diz, na hora do seu comércio internacional. Então, isso não teria o mínimo cabimento ser colocado, né, como uma das relações, né, mais adequadas com relação ao tema. Então, letra E excluída, alternativa D na pergunta 57. Tá ok, gente? Uma exceçãozinha aqui, outra coisinha diferente ali, mas nada fora daquilo que a gente espera da prova da Fundação Getúlio Vargas. Né? Vocês tinham um preparo adequado, né? Tenho quase que absoluta certeza que tiveram um bom desempenho nessas 5 questões e espero que daqui para frente os resultados sejam os melhores possíveis e que o sonho e o desejo de cada um de vocês seja realizado. Uma grande vaga para vocês na GV no segundo semestre. Um abraço, até mais.